Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Hoje nós vamos estar lendo a partir do versículo número 12. Na semana passada nós já ministramos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Falamos sobre fé, falamos da alegria de Paulo, né? Que ele vai dizer, a alegria que ele tem em ser filho de Deus, em desfrutar dessa paternidade, de desfrutar do perdão, da graça, do amor de Deus sobre a vida dele. E é interessante que agora no versículo 12 em diante, ele vai falar da figura de Adão e da figura de Cristo dentro da palavra de Deus. Como é importante, eu não sei se você já parou para pensar, ou talvez você já solucionou um pouco disso na sua mente, ou talvez você se pergunte, por que que Cristo teve que vir ao mundo? Para nos salvar. Mas não poderia ter sido de outra maneira? Não poderia ter sido só espiritualmente? Vocês estão salvos, morreu o assunto, está tudo resolvido. E Paulo vai trabalhar justamente isso. Já que ele falou do amor de Deus, o quanto nós somos especiais para Deus. E eu digo que eu creio que Deus ele se importa com toda a criação. O grande problema é que nós esquecemos que nós não somos o centro do universo, né? Toda a criação, e nós estamos ligados a ela, amém? Nós estamos ligados à criação, nós estamos ligados a todo um ecossistema, vamos dizer assim, vamos estudar um pouquinho de biologia, e aí você vai se lembrar disso, que nós estamos ligados a um ecossistema, nós temos toda a natureza, nós nos relacionamos com ela. Eu já disse para vocês de um livro do John Stott chamado Discípulo Radical, que é muito bom, que ele fala do compromisso que o cristão tem com a natureza. Então o cristão, ele também na sociedade, na natureza, em todo o ambiente que ele vive, ele tem um compromisso de cuidar dela. Então nós temos o compromisso de cuidar de animais, nós temos o compromisso de cuidar das plantas, nós temos o compromisso de cuidar, é o ensino de cidadania, né? Não pense que ser cristão é só aqui dentro da igreja, só conhecer a Bíblia e está tudo resolvido. Não, tem muitas coisas que nós precisamos ressignificar. E aprendemos que o ser humano ele foi formado do pó da terra, amém? Você crê na criação? Amém? Foi Deus que criou todas as coisas. Então ele foi formado do pó da terra e você vê que toda a estrutura do ser humano, tentar explicar rápido, simples, prático, direto para você, você vai ver a relação que ele tem de domínio com animais e tudo mais, e você vai ver que isso era algo que Deus estabeleceu desde o princípio. Por isso que quando o homem peca, todo o sistema sofre por causa disso. A Bíblia nos ensina que a criação toda geme pelo dia do manifestar dos filhos de Deus. Amém? Por quê? Porque é o dia de redimir, é o dia que vai acabar esse sofrimento, que até os animaizinhos sofrem, sim ou não? Os animais sofrem, a natureza sofre, tudo por causa do pecado de um homem. E eu sei que muitas vezes, muitas pessoas têm vontade de bater no Adão e falar assim, um dia eu vou me encontrar com Adão e eu vou bater nele, né? As mulheres vão bater na Eva e tudo mais, o pessoal, tudo assim, uma certa revolta contra esse casal, né? Que eu acho que todos nós, né? Uma mulher vai dizer para o Adão assim, Adão, você foi frouxo. E a mulher vai brigar uma com a outra, fala assim, por que você foi fazer isso para a gente ter dor de parto, mulher? Né? Tantas coisas que a gente vai querer e a gente vai dizer que os culpados são eles. E para a gente é difícil entender que o pecado deles, embora até teologicamente houve épocas que as pessoas elas dizem assim, né? Que o que o Adão fez foi o Adão que fez. Qualquer outro ser humano que nasceu depois de Adão não nasce com a sequela do pecado. Nós podemos escolher. Isso daí é até um lado mais histórico, fora da teologia, mas dentro da teologia houve também essa afirmação, mas é uma afirmação antibíblica. Nós, infelizmente, nascemos com a marca do pecado, né? Nós não somos essa página em branco como muitas pessoas defendem. E isso a ver
pelas crianças que nem muitas vezes aprenderam muitas coisas com o ambiente que elas estão, elas já têm uma maldadezinha dentro do coraçãozinho delas lá, né? Aqueles anjinhos que a gente olha. Paulo vai trabalhar justamente essa porção da palavra, dizendo que o Adão, ele é um representante nosso lá. Ou seja, se nós estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa que ele. Aí é lógico que a gente vai dizer, lógico que eu não faria a mesma coisa que ele. Porque você sabe da consequência, ele não sabia. Então, e é interessante que você percebe que o Adão, ele foi induzido. Ele tem a culpa dele, mas ele não decidiu por si só ir lá e comer da árvore. Nem questão do que eu falo, quando eu falo homem e mulher, ambos ali, o casal, eles não foram por si só, eles decidiram ir lá. Não, eles tiveram alguém que induziu eles a tomar aquela atitude, a agir daquela maneira que a gente sabe que é a serpente, porque eles viviam, eles andavam ali e eles olhavam para o fruto. A mulher tinha o desejo daquele fruto, mas ela não tinha tocado, então ela se dominava, mas ela encontrou alguém que apoiasse a fazer a besteira. Já conversou com alguém que quer conversar com você, ou conversar com qualquer outra pessoa que apoie ela a fazer a besteira que ela quer fazer? Tem um monte de gente assim, não é? Pessoas que às vezes estão lá, você está falando para ela, não, isso não é certo, não faça isso. Aí a pessoa, não gostei muito dessa ideia, não. Eu vou ali no outro. Aí vai lá no outro conversar. Não, se eu fosse... Esse tem um conselho bobo. Só está falando o que está dentro do seu coração. E isso é a questão da idolatria, né? A idolatria a gente pensa que é o dinheiro, é um santo. Também é. Mas assim, existe a idolatria dentro da gente, que a gente vai fazendo Deus do jeito que a gente quer. E dentro da igreja, às vezes nós podemos estar sendo idólatras, formando um Deus do jeito que a gente quer. E Deus não é do jeito que a gente quer, Deus é o que a Bíblia diz que é. Amém? E tem não sei se foi Hernandes Dias Lopes, mas uma vez eu ouvi uma pregação, e a pessoa, dentro do tema que estava trabalhando, não que a pessoa desejava que Deus fosse pecador, não é isso. Mas a pessoa falava assim, qualquer um de nós desejaríamos que Deus tivesse alguma falha, só para a gente poder falhar também. Só que aí Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Então, quando chega diante de Deus, sempre a gente vai se sentir constrangido diante da santidade dele, e nós somos pecadores. Então nós vamos ver que trazemos essa marca em nós, e o Paulo vai trabalhar, depois desse amor todo que ele esbanjou aqui no capítulo 5, a justificação, a fé, o amor de Deus que se importou com a gente quando nós éramos mortos, pecadores, não tinha nada de bom para oferecer, ele nos amou. Agora ele vai trazer justamente essa comparação, que o pecado entra por Adão, mas o pecado sai da nossa vida por causa de Cristo, amém? Mas qual é essa importância? Ele vai trabalhar isso para nós, porque foi um ser humano, um homem que pecou. Então, teria que ser um homem que vai tirar o pecado. Mas, se Cristo fosse um ser humano normal, um ser humano nascido de um relacionamento de um homem e de uma mulher, por vias naturais, ele seria pecaminoso, ele precisaria ser salvo também, amém? Então, se nasce, por exemplo, Jesus nascesse, como tem é que eu não quero ser muito teológico com vocês, para vocês entenderem. Existem pensamentos teológicos, por exemplo, chama adocionismo, que Jesus, é a ideia de que Jesus, ele foi um ser humano normal, até o dia que ele foi batizado e Deus adotou ele. Não pode existir isso, porque se ele foi ser humano normal, ele é pecador, e se ele é pecador, ele precisa de salvação. Quem é que precisa de salvação e vai oferecer a salvação? Não dá. Mas é um pensamento que defenderam muito essa tese. Uns não acreditam que Jesus é Deus, né? Não acredita nessa trindade, embora a Bíblia não fala sobre a Santíssima Trindade, mas fala de Pai, fala de Filho e fala do Espírito Santo, amém? Se nós olharmos a oração que Jesus fez em João 17, ele falou com o Pai, e ele também, ele pede para o Pai, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que todas as coisas foram criadas. Ou seja, ele já existe antes de todas as coisas vierem a existir. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, que ele fala que o verbo se fez carne e foi por causa dele, para ele, que todas as coisas foram feitas, e sem ele nada teria sido criado. Ele era a luz dos homens, e a luz veio se manifestar no meio de nós. Então são todos textos bíblicos
que mostra divindade de Jesus. Se você não tem muita curiosidade, mas só para te dar curiosidade, se você ler dos 4 evangelhos, o evangelho de João se distingue dos outros, e principalmente nos milagres. Quando Jesus faz o milagre, é mais do que um milagre, é um sinal também. Porque, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele toca em Lázaro? Não toca em Lázaro. Ele diz uma palavra. A palavra dele traz vida. Quem é que criou todas as coisas através da palavra? O Pai, Deus. Então Jesus está ali, né? O João, quando escreve, o João Evangelista, ele escreve nessa intenção de mostrar que Jesus é Deus. Então ele não precisou tocar, a palavra dele trazia vida. Então mostrando a importância de entender isso. Talvez para você não faça muito sentido, se você não gosta muito de estudar, mas é bom para a gente entender isso. Você ter a certeza da sua salvação em Cristo e quem é Cristo para você. É muito importante isso. Existem pessoas que dizem, eu acredito em Jesus. Se a gente está tendo uma oportunidade, né, Lica, né, de conversar sobre isso. Acredita? Eu acredito. Mas o que você acredita aí? Não, eu acredito nisso aqui. Eu até peguei o bordão. Falei, Pereirinha, eu vou pegar esse bordão, né? Porque você acredita em Deus, mas é o Deus da Bíblia? Não, então não tenho o que conversar, porque a Bíblia está revelando um Deus e eu preciso ver a fé que eu tenho nesse Deus. Mas você acredita em Jesus, né? O começo da nossa conversa foi, eu não acredito em Jesus por causa que a Bíblia não conta para mim como foi a infância e a adolescência dele, mas é por causa disso, né? Mas você acredita em Jesus? Acredito, não acredita ou não acredita? Daqui da Bíblia não, então você não acredita em Jesus nenhum. Porque nós precisamos classificar essas coisas para nós não perdermos o nosso tempo. Você precisa ver a fé que você tem em Deus, se você realmente tem fé, ou você só acredita que Ele existe. Porque quem acredita que Ele existe, se aproxima dEle e se relaciona com Ele. Amém? Hebreus 11. Agora, quem crê que Ele existe e não se relaciona, piora. Porque ele assume uma condição de pecador e rebelde contra Deus, que ele diz que acredita, mas não o adora. Aí a gente entra em Romanos 1. Então é melhor dizer que não acredita, mas no fundo a gente tem aquela centelha dentro de nós que trazemos. Assim como trazemos em nós o Adão pecador, nós trazemos também em nós o Adão adorador. Ou seja, nós temos a necessidade de adorar. Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar alguma coisa. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí, ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar alguma coisa. Aí você pode adorar o seu próprio ventre, você pode adorar carro, você pode adorar dinheiro, você pode adorar status, você pode adorar o que você quiser, porque tudo vai dar uma mesma coisa, que é a idolatria. Paulo está trabalhando todas essas informações dentro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Leia aí comigo. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, você vê que Adão teria a possibilidade de pecar por adultério? Não tinha como. Mas ele pecou, embora a gente entre no pecado da idolatria, né, que ele quis ser igual a Deus, ele quis ter um Deus dele para fazer o que ele quisesse. Isso é idolatria. Mas o pecado de Adão que levou ele à queda não é o mesmo pecado de muitas coisas que as pessoas fizeram depois. Por exemplo, o Caim matou Abel, ok? É um pecado, tirou a vida de uma pessoa, um sangue inocente. Adão tinha feito isso? Não fez. Só que até vir a lei que foi dada através de Moisés, não existia essa lei escrita do jeito que nós temos e do jeito que foi escrito através de Moisés desde Gênesis. Amém? Um pouquinho de teologia também. Mas o pecado que as pessoas vieram cometendo na caminhada estava totalmente fora da vontade de Deus. Só que esses pecados,
eles começaram a ser nominados. Por isso que existe as Escrituras e toda a lei de Deus. Só que a lei nominou, mas não resolveu o problema, porque ela disse: ó, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, aquilo outro é pecado. E aí você teve consciência do que é o pecado. Por isso que o pecado veio de Adão até Moisés, porque em Moisés veio a lei que nomina o pecado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver as leis que nominam, elas dão a característica do pecado, o que é o roubo, o que é o furto, o que é a mentira. Ele vai dizer esses pecados, vai nominar. Só que esses pecados estão todos se manifestando no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos momentos a sós, nos nossos momentos acompanhados, eles vão se revelando. Ou seja, não é a mesma maneira, mas é pecado do mesmo jeito. Agora a lei vem e nomina, ou seja, ninguém vai conseguir resolver o problema. Todos estão debaixo de pecado, seja de um jeito, seja de outro. Se você acha que o irmão está em pecado, você também comete o seu. Ah, mas a gente vai santificar o nosso pecado com o pecado dos outros, porque a gente tem um problema com isso, né? Ah, mas eu posso errar, mas aquela pessoa errou mais, não importa, pecado não tem tamanho, pecado é pecado. É aí que a gente aprende a não ficar julgando a vida dos outros. Opinião a gente tem, julgamento é coisa diferente. Porque quando você determina uma sentença sobre a vida de alguém, você está trazendo a sentença para a sua própria vida, amém? Lembra do pecado de Davi? Quando Davi peca, Natã vai até ele e diz para Davi: Davi, olha, um homem no reino fez isso. E ele fala assim: quem é esse homem? Fala que ele é digno de morte, vou matar ele. Aí o Natã coloca o dedo no nariz dele e fala assim: esse cara é você, então se mata, filho, porque você é esse cara aí. E ele desfrutou do perdão de Deus. Você vê que ele mesmo deu a sentença, mas depois ele desfruta da graça de Deus. Amém? Estamos juntos aqui? Olha, então a palavra continua dizendo para nós, versículo 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, ele está dizendo que o pecado de Adão foi e uma pessoa que pecou e fez o pecado entrar no mundo. Só que várias pessoas pecaram, vários tipos de pecado. E aí ele diz assim: a graça é justamente isso. Ela não tem poder sobre um pecado, ou algum tipo de pecado. Ela é tão poderosa que talvez você ache que você é melhor do que os outros. Mas ela é tanto para você, como a pessoa mais vil deste mundo, a graça está disponível. A pessoa que você acha que menos presta e que menos merece a graça de Deus, é a pessoa que pode desfrutar da graça do Senhor. Quem está entendendo? Porque a gente fica dizendo: ah, mas olha, aquilo ali Deus não perdoa, aquilo ali Deus não perdoa, aquilo ali Deus não perdoa. É que nem muitas vezes as pessoas falam assim: ah, aquela pessoa que se suicidou, será que Deus perdoa? Aquela pessoa que matou ali, Deus perdoa? Aquela pessoa que fez isso, Deus perdoa? Aquela ali, Deus perdoa? Deus pode perdoar quem Ele quiser, porque a graça de Deus, ela é abundante, ela não é frágil, ela alcança qualquer tipo de pecador. Pensa aí na sua mente, talvez o pecado pior do mundo. A graça tem poder de alcançar essa vida. Não, mas aquela pessoa não tem jeito, está lá no buraco. Nunca diga isso, porque não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Não existe lama que a mão de Deus não entre lá. E o maravilhoso disso é que se a gente entra na lama, a gente se suja. Deus, ele é o único que entra e sai limpo. Ele entra lá na vida do pecador, ele mete a mão na lama, mas ele sai íntegro. Essa é a diferença de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim: me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Jesus andava com pessoas que não prestavam, mas ele amou elas e ele foi a santidade, o padrão da santidade para essas pessoas. A dificuldade nossa é que nós muitas vezes andamos e somos influenciados por essas pessoas que nós andamos. Eu até já mudei
mais ainda, eu estava entendendo, eu entendo mais ainda que a gente não existe aquele negócio de ser influenciado ou influenciar. Sempre seremos as duas coisas. Nós seremos influenciados e influenciaremos também. Você é influenciado. Se você não fosse influenciado, você não gostaria de um óculos que você viu na televisão e quis comprar. Você viu aquele tênis lá, você quis comprar ele, aquela roupa, aquela viagem, aquele carro, aquela moto. Você viu alguma coisa que te influenciou. Ou seja, você foi influenciado por alguma coisa, sua família te influenciou, o ambiente que você está te influenciou. Alguma coisa te influenciou, só que você também exerceu influência sobre esse ambiente. Quem está entendendo? Esse é o grande problema. Quando nós entendemos isso, sabemos que estamos igual a visão de Isaías, dizendo o seguinte: nós somos um povo de impuros lábios, eu sou uma pessoa de impuros lábios, mas habito no meio de um povo que também é da mesma condição. Nós estamos num meio que nós não somos diferentes, nós somos muito parecidos, farinha do mesmo saco. Ou seja, todos nós, você que me ouve, eu que prego, e todas as pessoas que me ouvirão, e todas as pessoas que nós passarmos por elas precisam de salvação, assim como nós precisamos de salvação, e essa salvação está disponível na pessoa de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia continua para nós aqui, ó. Se pela ofensa, versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Esclarecer isso daqui para você. Quem já aceitou ao Senhor Jesus como único e como suficiente Salvador da sua vida? Amém? O que significa isso? Eu passei essa semana num mecânico amigo e cristão. E aí em algum lugar que eu lavei o carro, a pessoa passou o pano, parecia uma fitinha assim, ó, aquelas fitinhas de proteção. Aí ele brincou comigo e falou assim: ô pastor, só oração não está resolvendo? Está colocando uma fitinha para proteger aí? Brincando, ele cristão também, pastor também. E a gente conversando um com o outro, falei: não, graças a Deus eu continuo acreditando do mesmo jeito, tendo a mesma fé. Jesus Cristo é o único, só que ele também é o suficiente. Apóstolo, é bom entender isso? Lógico que é bom entender isso, porque tem gente que não entendeu. Sabe por que tem gente que não entendeu? Porque ele está querendo viver uma vida em que ele produz a salvação. Ou que tem alguma coisa que ele pode fazer, ou algum método, alguma oração, ou a fidelidade dele na igreja, ou dinheiro, ou dízimo, ou oferta, ou estar na igreja, ou tocar um instrumento, ou fazer qualquer coisa, ou até mesmo buscar a santidade, é o que vai fazer ele ser salvo. Ou seja, não foi só Jesus Cristo morrer na cruz, eu tenho que fazer uma coisa a mais. Isso é um pensamento totalmente errado. Não, então, apóstolo, a gente não precisa se santificar, a gente não precisa fazer as coisas certas, a gente não precisa buscar a palavra, a gente não precisa buscar essa vida com Deus. Sim, precisa, mas você só tem esse desejo por causa da salvação que está em você. E você foi salvo antes de ter esse desejo. Esse desejo é por causa da salvação na sua vida. Então você sente o desejo de santificar, você sente o desejo de buscar a Deus, você sente o desejo de estudar a palavra, de orar, de viver uma vida que agrada a Deus. Mas mesmo assim você não falha? Pelo menos eu falho. Você também falha. Nós falhamos. Então quer dizer que não vamos ser salvos? A salvação, ela vem antes de tudo isso. Por isso, uma vez salvo, você entendendo o que é salvação, você está salvo. Só que depois você entra no processo da santidade, aí sim essas coisas nós buscamos, mas não buscamos para ser salvos, buscamos porque fomos salvos em Cristo Jesus. Agora, apóstolo, o que a gente pode fazer a mais? Não precisa. Não precisa e não tem como. Não somente não precisa, como você não tem como produzir alguma coisa para ajudar na salvação. A salvação, ele é único, porque não existe outro que pode te salvar.
mas Ele também é suficiente. Apóstolo, por que a gente ora? Por que a gente vai no monte? Por que a gente se consagra? Porque nós queremos relacionamento com Deus. Mas a salvação está na pessoa de Jesus. O preço que precisava ser pago já foi pago. Preço por salvação, ninguém precisa mais pagar. Olha que glória, irmão. Porque se a gente tivesse que pagar, não teria como. O preço de uma alma é muito caro. É tão caro que custou o sangue de Jesus, um sangue perfeito. Então, quando nós falamos que Jesus é o único, é porque não existe outro. E suficiente porque nada mais precisa ser feito. Diga assim comigo, nada precisa ser feito para mim ser salvo. Já fui salvo. Não existe outro pelo qual eu possa ser salvo. Somente através de Jesus. Amém? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Continuamos aqui, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que usa às vezes daqui errado. Dizendo, tá vendo? Tem que pecar muito, que você desfruta muito da graça. Quanto mais pecadora a pessoa é, olha, você vê? Aí tem aquele grande testemunho. Quem fica impactado com isso é ser humano, né? A gente você fala assim, poxa, eu não tive uma experiência com as trevas como algumas pessoas tiveram. Teve gente que, foi transcendente, viajou, fez umas viagens astral, e viu o inferno, viu o demônio, e viu um monte de coisa, fez parte de feitiçaria, de coisas tremendas lá, do oculto, do profundo. A minha história é simples, eu só sou cristão, né? Pessoal, vou dar um testemunho, por exemplo, você fala assim, qual o testemunho que chama a atenção, né? Eu falo assim, eu vou trazer uma pessoa aqui, vou trazer uma pessoa que vai dar um testemunho. Vou trazer aqui a nossa irmã Dani, ela vai estar ministrando aqui na sexta-feira, aproveitando para fazer a divulgação, o merchan, né? A Dani vai estar ministrando aqui na sexta-feira, então vou trazer ela aqui, ela vai contar um testemunho dela, o testemunho de Deus abriu a porta para a vida dela, um sonho que ela imaginava que nunca ia voltar a trabalhar, mas ainda voltou numa empresa lá de muito tempo atrás, e glória a Deus, Deus abriu a porta para ela, foi diagnosticada com câncer, Deus curou ela, e ela está sã e salva aqui, aleluia, glória a Deus, pronto, beleza. Aí eu chego para você e falo, não, é um testemunho, não é um testemunho? Glória a Deus, é um testemunho de vida, aí você conta o seu também. Aí eu falo para você, sexta-feira que vem vai vir um bruxo. Mas o bruxo, ele era casado com uma bruxa, ela tinha até a vassoura e voava, tinha caldeirão, tinha narigão, tinha a verruga no nariz, e ela fazia uns paranauê, que ela viajava numa pastal lá, e via nos negócios lá, e fazia uns negócios doidos, olho de sapo, né, com as pernas da ranha, aquele negócio todo, e pá! Aí fala, nossa, eu tenho que ir lá ver esse cara. Tem que ver esse bruxo, né? Teve uma época que tinha uma pessoa, não estou dizendo que não é, eu não estava, não vi, mas a pessoa dizia que foi morto e reviveu. Aí a pessoa ela ficou lá em coma, abriram ela no meio e costuraram ela, e aí ela voltou, sã e salva, está tudo certo, né? Aleluia, glória a Deus, lota a igreja. Aí às vezes uma pessoa diz assim, estou fiel ao Senhor, nasci num berço evangélico, ou tem a minha história de vida, na minha caminhadinha com Cristo. Isso é comum, né? Isso é qualquer um. Então, às vezes, nós olhamos essas situações assim, e dizemos, aquele lá superabundou a graça. Você foi uma gracinha? Não. A graça, ela foi derramada sobre todos de igual maneira. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é a questão que foram tantos pecados. Imagine só, quantas coisas foram feitas, né? Quantos milhares de anos, centenas de anos, passaram até chegar a Jesus Cristo. Quanto pecado não aconteceu? Pecado da época de Noé, pecado depois que eles saem do Éden, os pecados do povo de Israel, os pecados na Babilônia, os pecados em Jerusalém, os pecados em todas as épocas, todos apontavam o sacrifício para onde?
Jesus Cristo. Então não era o pecado de Adão, era o pecado de todos. Mas já parou para pensar nisso? Se Jesus não estava presente, entre aspas, não estava presente lá, como é que eles foram perdoados dos seus pecados se Jesus não tinha vindo? Não é uma pergunta interessante? Sempre foi fé e graça de Deus. Por quê? Deus disse para eles: sacrifique este animal, um animal perfeito, puro, apontava para Cristo. Quando vocês fizerem isso, vocês serão perdoados dos seus pecados. Mas o que o animalzinho tinha a ver com isso, gente? Tadinho do bichinho, também tenho dó. Mas Jesus, como igual esse animal que representava Cristo lá no Antigo Testamento, ele levou os seus pecados e ele era alguém inocente como aquele animalzinho. Quando as pessoas sacrificavam, e ali eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, eles estavam transferindo o pecado deles para aquele animal. Aquele sangue derramado já estava purificando eles. Mas isso tudo é fé, não é fé? Sim ou não? Qual a diferença de tudo isso que estava acontecendo para Cristo na cruz e nós hoje? Nenhuma. Você não viu Cristo? Ele não fica derramando sangue todo dia por você. Ele já morreu uma vez lá. Eu estou vendo Jesus morrendo hoje de novo. Irmão, faz isso não. Ele morreu uma vez só. É coisa da sua cabeça esse negócio. Não, ele vai morrer mais uma vez hoje por mim. Não, não vai não. Ele já morreu, ele já ressuscitou por você, o preço já foi pago lá. Mas aquele preço que foi pago lá, aquela moeda no mundo espiritual, o sangue de Cristo pago para Deus. Amém? Já ouviu muitas vezes pessoas dizendo assim: não, porque Satanás pediu um preço muito caro pela minha alma. E quem disse que ele é dono? Cristo não pagou o preço para Satanás. Cristo pagou o preço para Deus, porque Deus é que é o juiz e que cobraria o pecado. Satanás vai cobrar o pecado? Agora você pecado, eu vou cobrar seu pecado. Não, ele vai ser cobrado junto. Então, quando Cristo derrama o seu sangue lá na cruz, ele está pagando para Deus, ou seja, para a santidade de Deus, o teu perdão, o meu perdão também, o nosso perdão, e nos fazendo santos para Deus. Só que ele não leva só o meu, do Adilson, não só o do Adão. Ali ele se cumpre. O que Jesus diz quando ele está lá na cruz, no seu último suspiro de vida? Está consumado. Ou seja, consumado, ou seja, está feito, está resolvido, não tem mais o que fazer, está consumado, Pai. O que acontece quando Jesus diz que está consumado? Automaticamente lá no templo o véu se rasga, porque está consumado o quê? O perdão das pessoas está sendo, o preço pago pelo pecado das pessoas está sendo pago. Eu estou pagando, agora estou satisfazendo a sua justiça. Agora Deus vem e faz habitação no meio de nós. É interessante, Paulo ele diz que é uma riqueza muito grande, é um segredo espiritual tremendo para a minha vida e para a sua vida. E aí é isso que nós precisamos entender do versículo 20. Então a lei veio e nominou: olha, esses caras são idólatras, esses se prostituíram, esses roubaram, esses mentiram, esses fizeram isso, fizeram aquilo outro. Ele deu nome aos pecados, mas não resolveu o problema. Aí quando ele nominou o pecado, muitos pecados, agora vem a graça para todos esses pecados e diz assim: ó, eu resolvo o problema. Fechado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aqui ele está dizendo que como o pecado entra através de Adão, ele era a porta do pecado, agora através de Cristo vem salvação para nós. Entender isso é tremendo, porque se todos nós entendêssemos, que tentar trazer da maneira bem simples para vocês e para mim também a gente refletir. Pensa comigo, se o pecado do ser humano aconteceu dentro do Éden,
E se nós lermos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é um lugar perfeito de adoração, onde Deus se manifesta, o homem tem comunhão com Deus. Eu não sei se você já leu, se você não leu, leia Gênesis capítulo 1, capítulo 2, como que era o ambiente aonde o homem está inserido. O homem e mulher, comunhão com Deus, prosperidade, ele reinava, ele tinha autoridade, o homem tinha autoridade na casa, a mulher estava em submissão. Isso não é um negócio, eu mando você calar a boca, não é nada disso não. Mas os dois, eles estavam ali e se entendiam. Eles eram a coroa da criação, cuidavam do Éden, cuidavam dos animais, cuidavam do ambiente. E todos os dias, ao final da tarde, Deus descia para um relacionamento com eles. Ou seja, e aí Adão, como que estão os negócios? Tá legal? Não, deu nome para os bichinhos, assim, 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 assado. E ele contemplava aquela beleza toda, ele desfrutava de relacionamento. E a Bíblia diz que num dia, como de costume, Deus desceu. Só que naquele dia que Deus desceu, exclusivamente tinha algo diferente ali naquele lugar. O pecado havia acontecido. Dali para frente de Gênesis 3, quando o homem é expulso, nós vamos ver que todos os mandamentos do Senhor, dali para frente, ninguém cumpre. Nada está legal. O homem, ele não consegue voltar para o Éden, porque Deus coloca uma espada para proteger, coloca ali um querubim para proteger a entrada, para que o homem não voltasse para lá. Mas só que Deus, ele não fica dentro do Éden, ele vai com o homem na trajetória. Nós vemos que Deus vai sempre querendo perdoar, amar, restaurar a vida do ser humano, até Cristo. Em Cristo é restaurada a nossa vida de relacionamento com Deus. Então, se você for entender direitinho, em Cristo nós voltamos para onde? Para o Éden. E o que é voltar para o Éden? É viver os princípios de Deus. E é impossível, pelo menos eu lendo a Bíblia, eu vejo que é impossível uma pessoa viver a palavra de Deus e ela não ser feliz. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus criou todas as coisas para você ver. Às vezes a gente não olha umas pessoas assim, Deus disse que ficou bom, mas não ficou bom não, né? Tá bom não. Coisas que nós falamos assim, nossa, mas não tá legal isso daqui, esse mundo tá essa bagunça, olha os valores daquele, olha os valores daquele outro e tal, mas isso tudo tem a ver com o quê? A nossa vida fora do Éden. Agora em Cristo, a nossa vida volta para dentro do Éden. Se volta para dentro do Éden, os princípios do Éden estão estabelecidos para você e para mim. Por isso nós nos tornamos porta de bênção para o nosso Éden ou porta de maldição. Está dando para entender? É através de você, das suas escolhas, que a sua casa, a sua vida em todas as áreas vai ser abençoada. Você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida feliz em Cristo, se você aplicar os valores do Éden para você, para a tua casa, para os seus relacionamentos com seus filhos. Quando nós vemos crescei, multiplicai-vos, dominai, um para cuidar do outro. Se a gente começar a aplicar tudo isso dentro de casamento, aplicar isso no relacionamento com os filhos, aplicar de adorar a Deus, todas essas coisas nós ressignificarmos, tudo começa a mudar na nossa vida. Essa é a proposta do que Paulo está dizendo aqui. Se o pecado entrou através de Adão, ele saiu através de Cristo. Agora o pecado é uma probabilidade de você cometê-lo. Deixar de ser pecador? Não. Mas cometer o pecado é questão de escolha para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que tudo isso aconteceu por causa de merecimento. Nós merecemos isso? Tudo foi por causa da graça. E graça é favor. Olha só um pedacinho só do capítulo 6 para a gente fechar o raciocínio de hoje. Olha só. Que diremos, pois, no capítulo 6? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, ou seja,
Sabe aquele negócio, às vezes tem pessoas que dizem isso. Bom, eu preciso pecar na semana porque aí no domingo eu tenho do que pedir perdão. Né? Não, tem que pecar, né? Porque se eu não pecar, por que eu vou pedir perdão? É esse pensamento que está na cabeça das pessoas aqui. Se a graça de Deus vai se mostrar maior em um pecado tão grande, então eu devo pecar tão grande para que a graça fique em evidência. E aí ele diz no versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que significa isso? É que Cristo, quando ele estava morrendo, ele estava levando eu e você junto. Nós estávamos morrendo. E a Bíblia nos diz, para a gente fechar o raciocínio de hoje e meditar para uma vida extraordinária. Nós morremos com Cristo, porque com Ele nós também ressuscitamos. Nós entregamos nossa vida ali com Ele. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos comendo do corpo e dizendo assim, eu tenho parte com o corpo de Cristo. O que significa isso? Eu tenho parte, eu sofro pelo Evangelho, eu estou na cruz com Cristo. E quem está na cruz morre para si mesmo e vive para Deus. Amém? Então ele está dizendo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E fechando, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Na semana que vem a gente fala sobre o versículo 12 em diante. Mas é importante entender isso, que nós tomamos posse dessa palavra para a nossa vida. Fomos perdoados em Cristo, enxertados nessa videira, para vivermos a vontade de Deus. Morremos para o mundo, para viver para Deus. Estou procurando minha razão de existência. Você só vai encontrar ela se for em Deus. Amém? Então busque o Senhor, procure agradá-lo, procure viver a verdade do Evangelho para a sua vida e para a minha vida, é o nosso desafio. Hoje eu falava com uma pessoa que o maior desafio que Cristo lançou aos seus discípulos foi quando ele disse, não andeis ansiosos, não andeis preocupados por nada, confie, o Pai tem um compromisso com você. Amém? Aprender a descansar em Deus. Diga para a pessoa só, aprenda a descansar. Aprenda a confiar em Deus.